paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos, paz do Senhor, amém? Amém. Mais um domingo de ceia para a glória do nome do Senhor. Está feliz essa manhã, irmão? Amém. Glória a Deus, Deus é bom demais, amém? Hoje quero pregar sobre um pequeno, mas grande homem, amém? Pequeno em estatura, mas grande homem em caráter, em verdade. Esse cara vai nos mostrar o poder do evangelho verdadeiro de Cristo na vida de alguém. Um evangelho que transforma, amém? Então você pode abrir comigo aí Lucas 19. Vamos estar lendo hoje na Nova Almeida Atualizada. Iremos falar sobre aquilo que Cristo fez na vida de um publicano chamado Zaqueu. Aleluia. Valeu, Vinão, obrigado, mano. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém aí? Você encontrou? Deu para encontrar? Se não, você acompanha aí no telão. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, a este vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, amém? Esse final, o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, me faz lembrar também quando Jesus chama Levi, também conhecido como Mateus, que também era um publicano, ele ali sentado naquela coletoria ali dos impostos, ele vai dizer algo muito parecido. Esse texto está em Lucas 5, versículo 32. Algumas folhinhas aí para o lado. Olha o que diz: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o nosso Senhor Jesus, amém, igreja? Esse é o nosso Senhor e Salvador. Ele não veio para os sãos, ele não veio para os justos, para aqueles que se acham que já estão prontos, preparados, merecedores de algo, mas ele veio para os perdidos, para os pecadores, para os enfermos, para os carentes, fazendo assim com que eles se voltem ao arrependimento. Não podemos parar a frase aqui. Ele veio para os perdidos, sim, para que agora eles se achem, para que agora eles mudem a rota, para que agora eles mudem a história deles. Então, sendo assim, o culto hoje não é para aqueles que se acham dignos, merecedores, santarrões. Não, se você está aqui, já pode aí tomar o beco. Hoje é para aqueles que entendem que somos carentes, amém? Estamos perdidos sem Cristo, precisamos dele. Hoje é uma mensagem que o Senhor quer encontrar aqueles que reconhecem as suas limitações, as suas falhas, aqueles enfermos, feridos, aqueles que estão sangrando. Encerraremos esse culto tomando a ceia do Senhor. Saiba que existe um convite para mim e para você voltarmos ao arrependimento numa manhã como essa, amém? Eu creio nesse domingo de ceia, um domingo de mesa, um domingo de encontro, onde existe cura, restauração disponível para mim e para você, amém, irmão? Pela fé eu creio que hoje começa uma grande transformação na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Então essa leitura muito famosa, um texto muito conhecido de Zaqueu, acredito que você já tenha lido, já tenha escutado algum sermão a respeito disso. É uma passagem, um momento muito emblemático nas Sagradas Escrituras. Então eu quero tirar algumas lições muito práticas dessa passagem. E primeiro, para você entender quem era Zaqueu. Quem foi Zaqueu?
Zaqueu, ele foi um homem judeu que ele trabalhava para o Império Romano. Ele era judeu, mas ele, assim como Mateus também, o evangelista, eles eram judeus, mas o trampo deles era para o Império Romano. Eles trabalhavam para os caras. A função que eles tinham era colher imposto dos seus irmãos, dos judeus, para o Império Romano. Então você já sabe, né, irmão? Eles eram os famosos traíra daquela época. Eles eram vistos assim. Como assim? Você está trampando para os caras, cobrando da gente, colocando multa na gente, colocando peso sobre peso, sabe que a vida é difícil e mesmo assim você está enriquecendo os caras. Então essa era a vida de Zaqueu. Esse era o trabalho que Zaqueu tinha. Era um homem muito odiado pelo povo, mas era bem remunerado pela função que ele tinha em troca desse ódio popular. Aí nós temos o texto que um belo dia esse Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar ali pela redondeza de Jericó. Ia passar por ali. Você é louco, é o famoso Jesus de Nazaré. O qual por onde está passando, está acontecendo sinal, maravilha, por onde ele passa as coisas acontecem. Zaqueu pensou, pronto, essa é a minha hora. Esse é o meu momento, é a oportunidade que eu tenho. Mas irmão, tem um detalhe, qual? Zaqueu não tinha muitos amigos, ninguém gostava de um publicano. Ele não podia ficar moscando por aí. Se as pessoas pegassem, ele sozinho batia, ofendia, matava. Ele não era um cara que tinha muita liberdade para ficar andando por onde ele queria, pela função e o trabalho que ele tinha. Como eu disse, ele era um publicano, era considerado um traidor. Não tem como ele estar ali, aonde está todo o povo judeu, aonde está todo o povo que está sofrendo, e um cara que participa dessa opressão, está ali no meio se fazendo, querendo graça. Então ele pensou, não vai dar. Mas tem um jeito, eu vou ver a rota que Jesus vai fazer. Ele vai vir, ele vai passar por aqui. E eu preciso achar uma árvore, eu preciso achar algo para eu subir. Porque daí eu vou ficar aqui em cima, a hora que ele passar, eu vou ver. Lembra da canção? Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para ver. Eu só preciso ver. Então eu vou estudar essa rota e eu vou fazer isso. E aí, irmão, o que vai acontecer? Acontece da forma que Zaqueu pensa. Ele sobe na árvore, fica ali um tempo, de boa, fica ali só esperando, só olhando o movimento. Porém o texto diz que quando Jesus vai passando, ele olha para cima, direto para Zaqueu, e fala, Zaqueu, hoje você vai pagar a pizza na sua casa. Hoje eu vou na sua casa. E Zaqueu ali em cima olha no versículo 7 e começa a preparar as coisas, mas tem um detalhe no versículo 7. A gentalha, o Zé Povinho fica como? Daquele jeito, né, irmão? Ah, na casa de Zaqueu? Na casa dele? Logo na casa, nada a ver. Não gostei. Tem tantas pessoas mais interessantes, Jesus, para você ir na casa. Logo desse cara. Tem tantas pessoas com uma conversa mais legal. Umas pessoas que aparentam ser muito melhores que Zaqueu. Por que ir na casa dele? Então a gentalha começa a reclamar. O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar. Mas um detalhe me chama a atenção aqui primeiro já, irmão. O quê? O único que subiu em uma árvore foi Zaqueu. O único que era odiado, e podemos dizer que era muito perigoso e estar ali, era o Zaqueu. Era o único que estava ali fazendo o que ninguém fez. Então quando você faz aquilo que ninguém faz, provavelmente você vai viver aquilo que também ninguém vai viver. Ninguém vai viver quando você decide romper. Escuta uma coisa, irmão, se você quer viver algo diferente, começa vivendo de forma diferente. Fazendo as coisas de forma diferente. Com decisões, com escolhas, com comportamentos diferentes. Não adianta querer ser igual a todo mundo, fazendo aquilo que todo mundo faz, querendo ter um resultado diferente. Querendo ter encontros diferentes. Fazendo aquilo que todo mundo faz, você só vai ser mais um do mesmo. Mais um que vai reclamar, mais um que vai murmurar, mais um que vai ficar só questionando. Faz sentido o que eu estou falando? Então Zaqueu foi o único que subiu numa árvore. Zaqueu foi o único que estava ali, talvez colocando sua conta em risco. Mas ele estava ali. Ele estava ali acreditando. Para ele era importante aquele momento. Então ele rompeu. Entende, irmãos? Sempre haverá muitos que vão só prestar para reclamar, para questionar. Mas quando você vai ver, não estão fazendo nada. Por quê? Porque a função é cornetar. É falar. É ser o falador. É ficar falando da vida dos outros. E eu espero que você não esteja aqui hoje. Aleluia, amém? Porque sempre vão ter esses. E se você quer viver um nível diferente, de intimidade, de relacionamento, começa a dar passos diferentes. Começa a se mover diferente. Eleve o seu nível de entrega.
eleve o seu nível de compromisso, eleve o seu nível de comprometimento com a obra do Senhor, se você quer viver de uma forma diferente. Tito capítulo 1, versículo 16, diz assim: muitos dizem que amam o Senhor, que o conhecem, mas no fundo mentem por meio das suas atitudes, por meio dos seus comportamentos que assumem. São pessoas que estão mentindo, mas com a boca está dizendo que ama, que segue, que caminha com o Senhor. Contextualizando, irmão, muitos declaram com a boca: Jesus, entra na minha casa, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, mas as atitudes não correspondem com aquilo que a boca está falando. Os comportamentos não correspondem com essa fala. A boca, ela está divorciada das atitudes. Zaqueu queria muito, então ele fez o que tinha que fazer. Ele encontrou a rota, ele falou: eu quero ter esse encontro. Não importa o que pensam de mim, não importa o que falam ao meu respeito, não importa que ninguém me queira por perto, eu vou estudar uma forma, mas eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Não vou ficar somente por fora. Aquilo que minha boca fala que quer, agora as minhas atitudes precisam caminhar em direção a isso. Irmãos, muitas pessoas aqui na terra não ora, não lê, não busca, não tem um tempo de devoção, não tem um tempo de ficar meditando nas escrituras, mas querem dizer que querem morar no céu com o Senhor. Oxe, irmão, alguma coisa está muito errada nessa história. Porque como assim? Para que você quer viver com Ele no reino, se aqui na terra você não se importa com aquilo que Ele fala? Com aquilo que o rei deixou, como a gente tem que viver? Como a gente tem que se comportar? Por que nós não temos um compromisso naquilo que Ele nos chamou a fazer? Não tem lógica isso. Não tem lógica, a boca não pode estar divorciada daquilo que a atitude faz, o posicionamento quer. Então, continuando, Zaqueu, sem dar importância para os faladores, sem dar importância para aquilo que as pessoas estavam falando, ele simplesmente desceu da árvore ali depressa e começou a desenrolar as coisas para receber Jesus. Jesus falou: hoje à noite eu vou na sua casa. Ele, top, é isso. Desceu e foi resolver as coisas. No versículo 8, o texto diz que em certo momento, acredito no jantar, Zaqueu se levanta na mesa ali e ele fala: Jesus, é tamanha generosidade a sua em se hospedar na minha casa. E a partir desse encontro que a gente teve, eu não sou mais o mesmo cara. Não tem como, a partir dessa verdade revelada, é constrangedor para mim esse amor, esse cuidado que o Senhor está tendo para comigo. Eu não sou mais o mesmo Zaqueu. Como prova dessa mudança, como prova desse encontro, como prova de que eu sou um novo homem, eu quero dar metade dos meus bens. Eu preciso entregar, porque talvez antes o dinheiro me dominava, Jesus, mas hoje eu entendi quem é Senhor na minha vida. Então, como prova disso, 50% de tudo que eu tenho, eu quero entregar aos pobres. E digo mais, é a fala de Zaqueu, e digo mais: se por algum motivo nessa minha história, nessa minha jornada, eu receber alguma impressão, eu lembrar de alguém que eu extorqui, roubei, dei um prejuízo, deu alguma falha, eu quero devolver e ainda restituir 4 vezes o prejuízo que eu causei para essa pessoa. O texto vai dizer que Jesus, ouvindo isso, ele fala: Zaqueu, meu mano, você entendeu tudo. Você entendeu tudo. Hoje entrou salvação aqui na sua casa, cara. Hoje entrou, porque eu vim mesmo para buscar e salvar o que estava perdido. E hoje você foi um homem encontrado. Hoje você está um homem diferente. Com essa atitude você está diferente. Então a mensagem desse domingo, irmão, ela vai ficar nessa fala de Jesus. Qual, pastor? Hoje houve salvação em sua casa, Zaqueu. Aquele que estava perdido, aquele que estava longe, enfermo, doente, foi achado, foi encontrado. Irmão, vamos lá, é óbvio que eu e você, nós buscamos ouvir isso de Jesus. Todos buscamos ouvir isso. Aquele que estava perdido, foi achado. Entrou salvação na sua casa. Todos nós queremos isso, lógico, mas nós precisamos considerar que tudo isso aconteceu a partir de alguns fatores nessa história. Quais, pastor? Primeiro, Zaqueu teve uma decisão de se encontrar com o Senhor. Ele teve uma decisão, irmão. Por mais que pessoas o viam de forma negativa, por mais que tudo pudesse ser contrário e difícil para ele estar vivendo aquele dia, ele mesmo assim deu o seu jeito e rompeu com a dificuldade.
Todo mundo tem uma dificuldade para se encontrar com o Senhor. Todo mundo tem uma dificuldade e um motivo justificável para não ler a Bíblia, para não orar, para não vir na igreja. Sempre a gente vai ter uma justificativa. Mas a questão é, você precisa dar o seu jeito. Zaqueu deu o jeito que ele tinha para dar. Fez o que tinha que fazer. Sabe, irmãos, eu não sei o que você precisa romper numa manhã como essa, mas a resposta é, o primeiro passo você precisa dar. A resposta em fé que você dá para esse encontro é você dar o seu jeito. Você dá o seu jeito. É difícil, eu sei, irmão. Pode ter muitas pessoas contra, tudo bem, vai fazer parte, mas buscar esse encontro precisa partir de você. Você precisa acordar e entender, eu não quero ler a Bíblia hoje, mas eu preciso, eu vou. Ah não, eu não queria orar, não, eu vou ir orar aqui de qualquer jeito, não, eu preciso ter esse tempo, eu preciso. Não é sobre eu querer, é sobre aquilo que precisa ser feito. E eu preciso fazer. Não tem como a minha esposa fazer no meu lugar, não tem como o meu pastor fazer no meu lugar, sou eu. Eu preciso ter essa decisão. Eu preciso ter esse comportamento. Irmão, a sua parte é você que precisa fazer, independente da dificuldade. Ah, a rotina é agitada, tudo bem, acorda mais cedo, dá o seu pulo. E eu te pergunto, irmão, o que você tem feito para o seu encontro acontecer? O de Zaqueu, ele fez o dele. Você tem se esforçado para subir na árvore da oração? Você tem se esforçado para subir na árvore da leitura? Da meditação da palavra? Você tem se esforçado, você tem escalado a árvore da presença, da intimidade? Ou você só fala que quer? Ou você só fala, nossa, mas o Senhor está lá na casa do fulano, do irmão ciclano, está acontecendo tudo aquilo, tinha tantas pessoas melhores, mas o que você está fazendo? Você está subindo na árvore? Você tem escalado as árvores para ter esse encontro? Ou você só está apático? Parado, esperando as coisas acontecer sozinha? Só seguir a multidão. O que é seguir a multidão? Ah, eu colo numa igreja de domingo. Tem uma igreja lá que eu vou todo domingo. Eu oferto, eu dizimo, às vezes eu ajudo numas escalas lá. É isso aí. Mas só está seguindo a multidão. Você está subindo na árvore do relacionamento diário? Não, pastor, mas eu venho nos cultos. Irmão, não é sobre vir no culto. É sobre viver esse culto todos os dias, irmão. É sobre a nossa vida é o culto racional, que diz em Romanos. Preste o culto racional. É todo dia. A nossa vida é um culto prestado ao Senhor, fazendo e renunciando aquilo que Ele nos chama a renunciar. Fazendo o que precisa ser feito, vivendo a vida que Ele nos chama a viver, amém ou não amém? Responde para você, que tipo de paz você tem dado para ouvir o famoso, hoje entrou salvação na sua casa, hoje aquele que vivia perdido foi achado. Que tipo de fruto você tem para essa frase ser revelada de verdade, na certeza do seu coração? Talvez você possa pensar, pastor, mas minha situação é bem difícil. Eu sei, irmão, eu sei bem como é que é. E a de Zaqueu também era, irmão. A dele também era bem difícil. Mas o vitimismo não venceu ele não, irmão. O fato da história ser difícil, ser complicada, não fez ele parar não, meu irmão. A dificuldade não fez ele ficar lá na vidinha dele não, irmão. Lá na coletoria, só de ouvir falar, não, irmão. A dificuldade não venceu ele. Não interessava que ele era pequeno, não interessava que os caras não gostavam dele, ele fez o que precisava fazer. Ele fez o que precisava fazer. Irmão, para uma pessoa alta já é difícil subir numa árvore, imagina um cara baixo, de poucos amigos, que não tem muita ajuda. Posso te falar uma coisa? Se você quer ter mudança, irmão, não dá tempo de você ficar com tanta desculpa não. Quem quer mudança não tem tanta desculpa não, irmão, tem que dar um jeito. Faz o que precisa ser feito. Não dá para ficar esperando as coisas. Não dá para ficar esperando tudo cair do céu. Não, irmão. Aquilo que você não tem disposição para fazer por você, não espera que o outro vai ter. Se nem você está acreditando, se nem você está se mexendo, se nem você está avançando. Irmãos, responde para você. Você tem feito o que precisa ser feito nesses tempos, meu irmão? Você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou você tem sido paralisado pelo medo? Está estacionado. O fato das pessoas não gostarem de você
Isso não impediu que Zaqueu fosse fazer o que tinha que ser feito. Talvez você tenha paralisado porque, eu não tenho um amigo. As pessoas não gostam de mim. Talvez a situação econômica, política, ela tenha te paralisado. Sabe, irmão, muita gente não faz nem o mínimo, e quer esperar, irmão, grandes milagres, o favor, a visita. Não está fazendo nem o mínimo, irmão, porque para cantar aquela música, entra na minha casa, muitos cantam, irmão, todo mundo está cantando, mas não tem disposição para se comprometer, não tem, irmão, muitas vezes não consegue se sujeitar ao sacrifício que é exigido, a partir do momento que ele entra, e quer colocar as coisas no lugar, e quer movimentar as coisas. Então o primeiro ponto foi esse, e eu tenho certeza que da mesma forma que Jesus estava passando em Jericó, irmão, e estava ali encontrando pessoas, assim também ele está passando num domingo como esse, e existem homens e mulheres que precisam ser encontrados, meu irmão. Isaías 55, versículo 6, o profeta Isaías diz, procure o Senhor enquanto pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Então fala para a pessoa aí do seu lado, a hora é agora, o dia é hoje. Como você vai chamar a atenção deles, Zaqueu? É hoje, irmão, é hoje. Aproveite enquanto é hoje. O amanhã a Deus pertence, irmão. É o hoje que nós temos. Eu já falei aqui em outras oportunidades, irmão, cada um de nós temos uma linguagem de amor para nos expressar. A de Deus, irmão, é a santidade. A linguagem de amor do Senhor é a santidade. Por isso que 1 Pedro 1,16 ele diz, sejam santos, assim como eu, Senhor, sou santo. Sejam santos. Cadê a pureza da igreja? Cadê a santidade? Cadê a honestidade? Sério, irmão, que você acha que está certo esses grupos de WhatsApp que você participa? Sério mesmo que você acha que está legal esse tipo de brincadeirinha que você faz ainda? Sério que você acha que Deus se agrada com esses palavrão que você solta longe dos irmãos da igreja? Sério mesmo, irmãos? É desse jeito que a gente está fazendo a nossa parte? É desse jeito, Zaqueu? É desse jeito? Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor é fogo, mas responsável pela lenha sou eu e você, amém ou não amém? Sim ou não? Ótimo. Se você concorda com isso, quanto de lenha você ajuntou essa semana? Porque eu tenho certeza que você veio num culto de ceia querendo pegar fogo. Quanto de lenha você juntou essa semana então? Quanto de lenha nós temos juntado? Quanto de renúncia você trouxe essa semana? Quanto de compromisso, de busca, de verdade você ajuntou essa semana para esse encontro que você está tendo? Hein, Zaqueu? Quanto a gente ajuntou? Porque muitas vezes a gente quer pegar fogo, irmão, mas a gente não está preparando. Não prepara o ambiente. Não tem nada preparado. Ah, pastor, sabe o que é? Minha semana é uma loucura. É, irmão, mas para a rede social está em dia, né? A rede social está em dia. Tempo para ver o que não presta, você arruma. Então o seu problema não é tempo, é prioridade. O problema é prioridade. Porque para a gente ver o que não presta, a gente arruma um jeito. A gente relaxa. É, pastor, dura essa palavra. Irmãos, é um culto de ceia, irmãos. É um culto que nós nos assentaremos à mesa do Senhor. Não vai ser de qualquer jeito, irmão. Não pode ser de qualquer jeito, irmão. Não pode ser de qualquer jeito. O meu objetivo nessa manhã é o mesmo de Jesus na casa de Zaqueu. Qual, pastor? Trazer homens e mulheres ao arrependimento. Nos voltarmos ao arrependimento uma manhã como essa, irmão. Consertar as coisas. Arrumar as coisas. Então o primeiro ponto foi esse. Faça a sua parte. Faça o que precisa ser feito. Faça aquilo que depende de você e confia que o Senhor vai fazer a parte dele. A partir do posicionamento que você toma. A partir do compromisso em fé e resposta que você dá. Fazendo o que precisa ser feito. Amém ou não amém? Amém. Então o segundo ponto. A única coisa que liberta e transforma é a palavra. Amém? Você tem dúvida disso? Não? Amém. Glória a Deus. A única coisa que transforma e liberta um homem e uma mulher é a palavra. E a verdade, a palavra estava revelada naquela mesa, naquele jantar, naquela casa. Por isso os olhos daquele homem foram abertos. Ele teve os olhos abertos. João 8,32, João vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existe
a libertação a partir da exposição da palavra. Zaqueu não foi resistente com a palavra revelada. Zaqueu não foi resistente com a mensagem de Jesus. Não, irmão, mesmo ele sendo um homem de recurso, de posse, como diz o texto, um homem rico, um homem que tinha muito daquilo que ele queria e conseguia essa terra proporcionar, ele poderia. Ele tinha condições, ele tinha muitas posses, mas mesmo assim ele não negociou com a palavra. Ele não negociou com a verdade. Ele não foi dominado pelo dinheiro. Ele não foi dominado pelo poder que ele tinha. Naquele dia, meu irmão, a verdade libertou Zaqueu. A verdade libertou ele. E posso te falar, a mesma verdade que libertou é a verdade que nós estamos pregando num domingo como esse, meu irmão. É a mesma, meu irmão. Então, em nome de Jesus, não seja resistente à palavra. Não seja resistente à palavra do Senhor. Não tente arrumar uma desculpa ou uma justificativa para você continuar na mesmice. Continuar do mesmo modo que você vem andando. Não tente achar uma desculpa, uma justificativa. Sabe, irmão, o Espírito Santo tem liberdade para fluir aqui. E se Ele está trazendo coisas ao seu coração, saiba, meu irmão, existe uma resposta sua que você precisa dar a respeito disso. Existe algo que você precisa renunciar, consertar, se posicionar, eu não sei. Mas você sabe. Porque eu estou pregando aqui, irmão, e eu consigo levar a palavra só até o seu ouvido. É Ele que vai trazendo discernimento e levando para o seu coração e trazendo as ações que você precisa tomar, as decisões que você precisa ter. Então não procure desculpas, Zaqueu. Hoje você precisa dar respostas. É respostas que nós precisamos dar. Existe uma janela, irmão, de liberdade que se abre. Mas a pergunta que fica é: você está disposto a sair da prisão? Você está disposto a sair dessa escravidão? Zaqueu estava naquele dia. Zaqueu estava disposto. Ele estava disposto. Ele queria ver o Senhor. Quando viu, ele não foi resistente à palavra do Senhor. Ele queria se encontrar. Quando o encontro veio, ele não ficou resistente. Não ficou inseguro, com medo. Ele fez o que precisava fazer. Irmãos, evangelho rompe com paradigma, irmão. Zaqueu faz duas afirmações aqui importantíssimas nesse texto que nós lemos. Primeira afirmação é o versículo 8. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Irmão, quanto você tem se envolvido na causa do pobre, da viúva, do necessitado? Quanto? Quanto você tem se envolvido? Ah, pastor, mas eu tenho pouco. Irmão, a vida não se resume a dinheiro. Não é a dinheiro. Quanto você tem orado pelo pobre, então? Pelo necessitado e pela viúva? Quanto você tem orado? Quanto você tem dado o seu ouvido, a sua atenção, o seu abraço? Para o pobre, para a viúva, para o necessitado? A atenção dos seus dias? Quanto você tem feito com base no seu alcance? Para aquele que precisa, para aquele que está carente. Sabe, irmão, Zaqueu viu que a mesma graça, o mesmo amor, a mesma generosidade de Jesus está na casa dele. Ele precisava ter a mesma bondade agora com outras pessoas também. Aquilo que chegou até ele não podia morrer naquela casa, mas tinha que estender, porque a obra continua. Então não podia, Jesus chegou na minha casa, glória, não, Senhor, metade dos meus bens eu quero, eu estou constrangido do Senhor estar na minha casa, do Senhor ter me encontrado. Eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus pensamentos, das minhas lutas, das minhas condutas, e mesmo assim o Senhor veio aqui. Não, eu estou mudado, a partir de hoje eu sou um novo cara, não tenho mais esses desejos, aquilo que eu tenho metade eu quero entregar. Entende, irmão? Não é somente sobre dinheiro, é sobre disposição. Disposição, quanto você tem se envolvido na causa do necessitado, do pobre, da viúva. Sabe, irmão, eu oro para que você tenha se envolvido muito fora da igreja, porque aqui quando a gente tem ação social no asilo, no orfanato, na comunidade, irmão, de 100 e poucos que nós somos na igreja toda, irmão, vai 8, vai 7, mas glória a Deus, irmão, glória a Deus, que eu tenho certeza que você tem se envolvido, você tem orado, você tem
tentado dentro do seu alcance, mas é isso que nós somos chamados a fazer. Entregar um pouco do muito que nós recebemos do Senhor, irmão. É só um pouco do muito que Ele tem derramado nas nossas vidas aqui, domingo após domingo, semana após semana. Não pode morrer em mim, em você. Não morre, continua. É uma extensão. Aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, agora vai fluir através da sua vida. Zaqueu entendeu aquilo naquela casa. Ele entendeu. Aquele dia foi suficiente para Zaqueu entender isso. Jesus, Ele diz: os sãos não precisam de médico, é os doentes que precisam. Eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores, para que esses voltem ao arrependimento, que esses voltem. Igreja Base, com certeza nós temos muito a nos arrepender nessa mesa essa manhã, irmãos. Muito, irmãos. Ao nos assentarmos nessa mesa do Senhor hoje, irmãos, nós temos muito a nos arrepender para o Senhor. Com aquilo que nós fazemos, pensamos, negligenciamos, deixamos de fazer. Muitas vezes a gente pede perdão só por aquilo que a gente fez de errado. Mas e o tanto de coisa que a gente deixou de fazer? Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas coisas a gente sabe que teria que fazer, mas a gente não está fazendo. Sabe que foi chamado para se envolver nisso e não estamos indo. Semana passada eu falei, não é toda a história triste que você se envolve, verdade, mas e aquelas que a gente sabe que tem que se envolver, mas não estamos entrando com coragem, com ousadia, com personalidade, com confiança. Quantas coisas estamos negligenciando? Primeira fala de Zaqueu, essa afirmação é importante demais, mas ele fala uma segunda também: Senhor, se eu extorqui alguma coisa de alguém, se eu dei prejuízo para alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, evangelho é restituição. Evangelho é restituição, mas tem um problema com essa palavra. Qual, pastor? Quando o assunto é restituir aquilo que a gente perdeu, a gente só falta jogar a cadeira pro alto, irmão. É isso, restitui. Eu quero de volta, Senhor. Eu quero de volta aquilo que é meu. Agora, e quando o assunto é restituir aquilo que a gente destruiu? Restituir aquilo que a gente bagunçou. Como que fica? Agora é mexer na ferida, irmão. E restituir aquilo que a gente deu prejuízo para alguém. Porque a gente vive nesse tempo de infantilidade, igreja. A gente peca como adulto, mas se arrepende como criança, como menino. Faz grandes estragos, mas está envolvido em pequenas soluções. Foram grandes estragos e agora se envolvido em pequenos consertos. Está tudo errado. Isso não é evangelho. Está tudo errado. Todo aquele que entendeu a verdadeira mensagem sabe. Evangelho é restituição, igreja. Zaqueu entendeu perfeitamente isso. Para quem eu dei prejuízo, para quem eu atrasei o lado, para quem eu, pelo meu ego, eu dificultei ainda mais a vida, eu vou reparar. Não pode ser assim mesmo. Não posso deixar por assim mesmo, Jesus. Não é só dar metade do que eu tenho aos pobres, não. Tem uma galera aí que eu dei um prejuízo, eu preciso me consertar. Não tem como eu me consertar com o Senhor e tá aqui, ó, na horizontal, tudo bagunçado. Eu tenho muitos irmãos aqui que eu preciso resolver. Eu preciso me resolver. Eu entendi o que o Senhor está me falando. Sabe, irmãos, antes da gente se assentar essa mesa, essa manhã, o Senhor está falando, tem umas pendências aí que você precisa se consertar. Tem umas coisas aí que precisa resolver. Não dá para ficar toda a ceia sentando, tomando, glória a Deus, é em memória. Mas e aí? E aí? Quando vai ter o conserto? Quando vai se ajustar? Quando vai ter o pedido de perdão? Zaqueu abriu aquela porta, irmão, para Jesus entrar. E quando ele entra, ele quer mexer em algumas coisas que estão fora do lugar, irmão. Ele quer consertar algumas coisas. Ele quer ajustar algumas coisas da casa. Sim ou não? Isso é o evangelho, igreja. Então não seja resistente. Isso é para alguém, irmão. Não seja resistente. Não seja. Ah, pastor, mas sabe o que é? Na época eu não era crente. Zaqueu também não. Zaqueu também não conhecia não, irmão. Mas a partir de então, a partir da verdade que foi revelada, aí, meu irmão, as coisas não podem ficar do jeito que era não, irmão. A partir de então, irmão,
as coisas precisam ser corrigidas. Por quê? Porque se eu dei um prejuízo para alguém, se eu atrasei o lado de alguém, se eu tenho uma pendência com alguém, como fruto desse meu novo nascimento em Cristo, eu preciso me reparar, eu preciso ajudar, eu preciso mostrar que eu me importo, que eu sinto esse prejuízo, essa mancada. Posso te falar uma coisa, irmão? Para de escarnecer o nome do Senhor, se fazendo de louco as pessoas que você deve. Para de escarnecer o nome do Senhor. Tá bom, eu sei que você é desregulado, descontrolado, eu sei. Aos poucos você está aprendendo, tudo bem. Talvez você não tenha condições de saudar tudo hoje, mas para de se fazer desentendido. Para! Não, irmão! Vai lá e conversa com a pessoa, dê uma satisfação, dê um retorno, monta um plano de pagamento. Quanto que é? R$2 por mês? É R$2 por mês, então você paga, honra a tua palavra, mas resolva as coisas. Vai resolver as coisas que você tem atrasado para trás. Diga lá, irmão, eu devo, não nego, quero pagar, e posso dessa forma, é desse aqui ó, que eu quero te pagar, e eu vou honrar minha palavra. Se eu conseguir de uma forma melhor, bênção. Se não, eu sinto muito, a culpa foi minha, eu não honrei, eu não dei valor, eu me desequilibrei tudo. Mas aqui ó, aos poucos eu vou zerar isso, tá bom? Eu sei que eu tenho essa pendência. Resolva as coisas, Zaqueu. Resolva as coisas. Irmão, isso é consertar as coisas. Vocês estão me entendendo, irmão? O grande problema, irmão, não é você dever e ter dificuldade para pagar. Isso é um problema. O grande problema é você viver como se você não tivesse esse BO para resolver. Esse é o grande problema. É um problema mesmo. Você pegou algo e não conseguiu assumir. É um problema. Agora o grande problema é você viver como se nada aconteceu. Como se está tudo bem. Como se não tivesse que resolver a situação. Conhecer o Senhor de verdade é você entender as suas responsabilidades. Somos responsáveis, irmãos. Zaqueu entendeu aquilo naquela casa. Nunca combinou tanto, né? A canção do Regis Danese. Como é que é? Entra na minha casa, mexe com as estruturas. É o que o Senhor está fazendo hoje. Ele quer mexer hoje, meu irmão. É um domingo que Ele quer mexer na estrutura. É na raiz do problema. É em coisas que precisam ser solucionadas. Talvez a bênção que você tanto espera, o romper que você tanto está querendo, está em umas decisões que você não está tomando. Que você está passando de olho fechado. E está ali o problema. Precisa arrumar. Precisa se posicionar. Deus está falando essa manhã, igreja. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Faz o que é certo. É difícil, faz o que é certo. Irmãos, é a partir das nossas condutas e posicionamentos. Foi a partir da conduta, declaração e posicionamento de Zaqueu que ele ouviu a frase: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje um perdido foi achado. Não foi ele indo no culto não, irmão. Foi a partir da conduta que ele começou a ter. O posicionamento, a declaração que ele externou. Foi a partir disso que ele ouviu: antes você era um homem perdido. Antes era uma pessoa bagunçada, mas hoje foi encontrado. Hoje entrou transformação. Hoje um pecador se arrependeu e agora ele assume a sua responsabilidade e vai viver. Jesus não falou para ele: não precisa disso aí não. Não, irmão. Você entendeu sua responsa? Taca a marcha agora, Zaqueu. É isso aí. É isso aí. Faz o que tem que fazer. E eu creio, irmão, que um domingo como esse de ceia, muitos aqui estão sendo encontrados também. Muitos estão sendo encontrados. Muitos homens e mulheres. E que você aprenda com essa mensagem. E não seja resistente. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Que hoje venha a ser o dia, não somente de você pedir perdão. Ao recebermos o kit da ceia, não só o tempo de você: ai Senhor, me perdoa, isso, glória a Deus, é importante, é o primeiro passo. Mas o segundo vai ser você fazer o que Zaqueu fez. Firmar um compromisso. Senhor, a partir de hoje eu quero ser um cara diferente. Senhor, a partir de hoje eu vou fazer as coisas de uma forma diferente.
Senhor, a partir de hoje eu vou começar a arrumar essas coisas erradas. Eu vou começar a consertar as coisas. Fazendo isso, meu irmão, eu creio que da mesma forma a salvação vai entrar. A nova história vai chegar, igreja. Então que em nome de Jesus eu e você venham entender aquilo que nós estamos sendo chamados numa manhã como essa. Um domingo de ceia, irmão. É um domingo de você fazer o que precisa ser feito. Talvez, como eu sempre falo aqui no momento da ceia, a ceia não é um momento para excluir ninguém, não, mas é uma oportunidade que o Senhor abre para o pecador se arrepender. É se arrepender. Entender, está pago lá na cruz. Mas, por mais que chegou de graça para mim e para você, não foi de graça. Existe um compromisso que eu e você precisa assumir a partir do momento que a gente aceita e vive essa graça. Zaqueu entendeu. A minha oração é que nesse domingo você venha entender. E o fruto disso vai ser as atitudes, os comportamentos, as decisões que a gente vai tomar a partir de sair daquela porta. Quando a gente começar a viver lá fora, a vida real. Então que em nome de Jesus, meu irmão, um domingo como esse, a gente venha viver aquilo que o Senhor nos chama a viver. Que a gente venha escalar essa árvore, que a gente venha buscar esse encontro, mas quando o encontro chega, e eu sei que ele chegou hoje, e ele chega muitas vezes assim, irmão, numa forma de confronto, confrontando, falando, e aí, é isso mesmo? Não seja resistente essa manhã, viva, faça aquilo que precisa ser feito, que essa penúltima ceia do ano de 2025, meu irmão, seja uma ceia que você vai ter como marcada, o quê? Foi ali que eu firmei um compromisso de ser diferente. Foi ali que eu me comprometi que as coisas tinham que mudar. E se eu quero mudança, a mudança começa comigo. Não adianta eu querer começar a mudança no outro, no meu marido, na minha esposa, no meu trabalho, na minha igreja, com o meu pastor. Não, a mudança que eu quero começa comigo. Então que hoje eu e você venha se comprometer nessa mudança em nome de Jesus. Amém? Então o objetivo essa manhã é o culto meio que finalizar assim mesmo. Então eu quero que você fique de pé, que eu quero que você tenha alguns minutos agora para responder essa palavra. A gente vai preparar o início da ceia, e enquanto a banda vai preparar uma adoração para a gente, eu quero que você tenha um tempo com o Senhor. Não se distraia. Não se distraia. Agora é o momento mais importante, onde você responde a essa mensagem diante do Senhor. Talvez, irmão, a árvore que você subiu hoje foi vir nesse culto, porque você sabe como é difícil para você estar aqui, como foi complicado para você estar aqui. Tem tanta coisa acontecendo, parece que é tudo contra, parece que é todo domingo uma luta, mas saiba que o Senhor te viu nessa árvore, o Senhor encontrou você nessa árvore, e hoje Ele está dizendo, Ele falou para Zaqueu, ó, eu vou na sua casa. Casa significa intimidade, relacionamento. O Senhor está falando com pessoas aqui, eu quero ter intimidade com você, eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter verdade com você, eu quero te transformar em um novo homem, em uma nova mulher, eu quero fazer dessa família uma família que glorifica o meu nome. Então, Zaqueu, se permita viver hoje, se permita viver isso hoje, meu irmão. Firme um compromisso com o Senhor nessa manhã, ao receber o seu kit, que você tenha ali uns minutos para se reconciliar. Talvez você está distante, desviado, afastado, eu não sei, mas você sabe. Então que seja você e o Senhor dizendo, Senhor, hoje eu volto. Hoje é um filho voltando para a casa do Pai. Hoje eu volto, Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa pela vida, pela caminhada, pelas decisões, pelas cabeçadas, por aquilo que eu fiz e também deixei de fazer. Mas, Senhor, hoje eu também quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero me comprometer com a mudança. Eu quero mudar, Senhor. Então, meu irmão, que você aproveite esse momento agora para responder ao Senhor. Comece declarando a Ele as mudanças que você vai firmar a partir de então. Que essa venha a ser a nossa ceia em nome de Jesus, amém? Vamos adorar a Ele agora, aleluia.